Existe um homem que as pessoas procuram quando querem se livrar de alguém. Ele é um cara cercado de mistérios, mas uma coisa é fato: ele não falha, ele sempre cumpre o que promete. Existem várias formas de você tirar a vida de uma pessoa, mas normalmente alguém deixa algum vestígio, esquece alguma coisa na cena do crime. Porém, esse homem, ele nunca chega a realmente cometer o crime. Então, como ele exatamente faz isso? Esse mangá é simplesmente genial e já já vocês vão entender um pouco melhor. Mas antes, por favor, deixe seu like e se inscreve no canal, porque a gente tá quase batendo 10 mil inscritos. Pega uma pipoquinha, se ajeita e sejam bem-vindos a Full No Han. O capítulo começa nos apresentando um homem chamado Ken. Sim, o nome dele é ridículo, mas a gente vai ignorar. Ele é um homem que tá vivendo o auge da vida dele, conseguiu o emprego dos sonhos, está com a mulher que ele ama, tá num apartamento novo, mas tem uma coisa incomodando ele. Ele tem tentado ignorar isso ao máximo, mas o síndico do prédio, que inclusive é seu vizinho, fica vigiando toda vez ele e a sua esposa. E já chegou num ponto tão assustador que até sua esposa tá percebendo e reclamando com ele, falando que isso tá assustando muito ela. Mas o Ken, ele quer evitar problema, ele tá vivendo uma ótima fase da vida, então ele fala que às vezes é só um velho muito solitário e tenta desconversar. Mais tarde, naquela mesma noite, o Ken vai jogar o lixo fora e começa a pensar em quão boa tá a vida dele. Ele agradece por tudo, mas quando ele vai sair de lá, ele vê que o síndico começou a vasculhar o lixo dele. Tem realmente alguma coisa de muito errado com esse velho. Então o Ken olha pra ele e fala: cara, eu realmente acabei de jogar o lixo fora, por que você tá vasculhando meu lixo? E o síndico olha no fundo do olho dele e fala: olha, avisa pra sua esposa seguir as diretrizes da comunidade. O Ken fica sem entender nada, a frase do velho não fez nenhum sentido, então ele tenta só ignorar o velho novamente e volta a viver a vida dele. Então ele segue sua rotina, ele vai pro trabalho no dia seguinte, depois ele chega em casa e tudo pra ele tá muito bom. Ele chega, dá um beijo na sua esposa, as coisas começam a ficar um pouco mais quentes, digamos assim, e eles começam a namorar. Ele tá vivendo o auge da vida, mano. Porém, no meio do ato, a gente consegue ver que o velho tá vigiando pela varanda. E eu lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei pensando assim, mano, por que esse velho cismou tanto com esse casal? Ele tá o tempo todo observando, até nesses momentos, o que tá acontecendo? E depois que eu descobri... Cara, na moral, é bizarro, mas assim, vamos continuar. O Ken tentou muito não brigar com o velho, mas chegou um momento que foi a gota d'água. Ele chegou em casa e a sua esposa estava aos prantos. Ela estava falando que ela estava horrorizada, porque mais cedo o velho foi na casa dele sem permissão e começou a revirar as coisas lá. Então ela implora e implora muito pro marido dar um jeito, e ele, completamente ensandecido, vai até a casa desse síndico. Ele chega, agarra o velho pela camisa e começa a gritar com ele ali mesmo. Mas como eu disse anteriormente, o Ken tem medo de fazer alguma coisa porque ele tá vivendo a melhor fase da vida, tá com o emprego dos sonhos. Então se ele fizer alguma coisa, ele acaba perdendo a razão e aí talvez ele acabe sendo preso e perdendo o emprego dele. Talvez a esposa, talvez o apartamento. Então ele não quer colocar tudo isso em risco. Voltando pra cena, ele continua gritando com o síndico, falando que ele ultrapassou todos os limites. Até que o síndico fala: você realmente ama ela, não é mesmo, Ken? E após essa frase, o Ken entende que o síndico é obcecado pela mulher dele. Então, de uma forma meio inconsequente, ele acaba contatando o Tadashi, que é o nosso criminoso perfeito, que é um homem minimamente muito esquisito. Mas isso não importa muito agora, porque o Ken só quer conseguir resolver o problema dele. Ele passa toda a situação, explica pra ele o quanto ele tá indignado, o quanto isso é ruim pra vida dele e o quanto ele só quer ter paz. Então ele entrega uma foto do síndico pro Tadashi e fala pra ele fazer o trabalho. O Tadashi, antes de aceitar o trabalho, ele ainda pergunta: você tem certeza disso? E ele fala: eu tenho. Então, o Tadashi vai atrás do síndico. E finalmente a gente vai poder ver e entender como é que ele comete os crimes sem cometer os crimes. A cena corta e nos mostra o síndico sentado num banco de praça. Ele tá vendo a imagem da esposa do Ken. E lá ele vai pegar um cigarro. Mas antes que ele pudesse pegar o próprio cigarro, o Tadashi aparece do lado dele e oferece um. Nisso, o velho inocentemente aceita e começa a fumar. Logo, o Tadashi pergunta: aquela foto que você estava vendo era da Momoka, né? A esposa do Ken. E ali o clima começa a ficar um pouco mais tenso. O velho olha pra ele e pergunta: ué, quem é você? Como é que você sabe disso? E começa a ficar nervoso. O legal desse mangá é que a parte principal que ele explora é a mente humana e o quão perturbadora pode ser a nossa cabeça. E normalmente é dessa forma que o Tadashi trabalha. Ele trabalha no inconsciente e ele mostra o quão poderoso é. Depois do velho começar a ficar nervoso, o Tadashi olha diretamente pra ele e fala: esse cigarro é dos bons, né? Uma tragada te deixa mais pertinho do céu. O velho síndico fica horrorizado, achando que ele colocou algum tipo de veneno naquele cigarro. Então ele começa a entrar em desespero, mas por sorte ele lembra
lembra que na sua bolsa ele trouxe uma garrafa d'água, então ele começa a beber aquela água desesperadamente para tentar sobreviver. Mas nesse momento o Tadashi olha para ele e fala: se eu fosse você, eu não teria bebido essa água depois de fumar esse cigarro que você fumou. Então ele coloca o cigarro dentro da garrafa de água e fala: olha a água que você tá bebendo, olha o que acontece com o cigarro, imagina o que vai acontecer com você. Mas em seguida o síndico realmente cai no chão e perde a vida. A questão é que ele não envenenou o velho só morreu porque ele ficou tão nervoso que ele teve um ataque cardíaco. Logo, o Tadashi sai de lá, reúne os documentos que ele precisa, as provas que ele precisa para mostrar que ele realmente tirou a vida do velho. Ele vai lá, entrega as coisas pro Ken e fala: olha só, aqui estão as provas que o velho já se foi e quando você precisar de mim novamente, você me chama, tá bom? Nisso quem já pensa: eu não vou precisar da sua ajuda novamente não, mas muito obrigado. Ele vai, sai de lá, pede para sair mais cedo do trabalho, vai para casa para finalmente comemorar com a sua mulher. Só que chegando na frente do seu apartamento, ele começa a notar que tem umas coisas um pouco esquisitas. O corredor tá completamente tomado por fumaça e ele começa a escutar uma música muito alta saindo de dentro do apartamento. Então ele põe a chave, abre a porta e lá ele se depara com nada mais, nada menos do que a sua esposa e outros 2 caras. Ele não consegue acreditar na cena que ele tá vendo. Simplesmente a mulher que ele acreditava ser a mulher da vida dele tá traindo ele constantemente. Ela até pede desculpa pra ele, mas fala pra ele que ela não consegue parar, que eles são só amigos de faculdade, que de início começou de uma forma meio tranquila, mas a sensação é tão gostosa que ela não consegue parar por nada. Então, esse diálogo esquisito que tá acontecendo entre ela e o marido dela é literalmente ela em cima de outro cara enquanto tá conversando com ele. E ele fica embasbacado, ele tenta sair correndo de lá, ele até tropeça, cai no chão, ele tá meio que desnorteado, sendo bem sincero. E quando ele cai no chão, o documento e a pastinha que tava na mão dele, que o próprio Tadashi tinha dado, cai ali e ele vê as anotações que o velho vinha fazendo. E era sobre a Momoka, falando que sempre tinha alguma seringa no lixo, falando que ele achou pó branco no lixo e por isso que ele incomodava tanto, por isso que ele ficava sempre de olho, pra ver o que ela estava fazendo exatamente, porque ele queria saber. Então nós vemos que o síndico na verdade não era ninguém ruim, ninguém louco da cabeça, querendo simplesmente a esposa do Ken. Na verdade, ele já teve uma esposa, esse síndico, porém ele perdeu a esposa dele e ele sabe o quanto é doloroso essa situação. Então ele não queria contar pra ele, pra não estragar a vida dele, basicamente. E o que eu achei mais legal desse capítulo é que os sinais estavam na nossa cara o tempo inteiro. Se você reparar bem, toda vez que o Ken ia chegar em casa, ela o esperava com um incenso. O incenso servia para disfarçar o cheiro das coisas que ela fazia em casa enquanto o Ken estava fora. Outro momento muito importante foi bem lá no comecinho, quando ela estava fazendo amor com seu marido. Enquanto o síndico estava olhando pela varanda, ela basicamente fez contato visual com ele. Ela viu que ele estava lá e deixou ali porque ela sabia que estava errada. Ela sabia que se ela falasse alguma coisa, talvez o síndico fosse entregar ela pro marido. Então, ela só ignorou, basicamente. E isso abre brecha pra gente pensar que o síndico talvez já tivesse falado com ela em particular. Falado que ele já sabia tudo sobre as drogas, sobre as festas, mas que era pra ela mesma contar pro marido e parar com aquilo. Então deve ter sido a gota d'água e aí ela inventou aquela história que o síndico entrou na casa dela sem permissão e aí rolou tudo isso que a gente já viu. E é por essas e outras que eu amo esse mangá. Simplesmente é maravilhoso. Basicamente todo capítulo tem um plot twist. Não necessariamente todo capítulo tá interligado entre si, então você não obrigatoriamente precisa ler o capítulo anterior pra entender o capítulo seguinte. E cara, tá sempre tudo na nossa cara. No final a gente começa a entender as coisas e fala: meu Deus, estava debaixo do meu nariz, como que eu não vi isso? E o que sempre me surpreende é a forma que o Tadashi dá um jeitinho de cumprir o que ele tem que fazer, porque é sempre de uma forma meio inovadora, você não tá esperando por isso, sabe? Como por exemplo, num episódio que eu acho que é o meu favorito entre eles, ele conta a história de um pai que tá muito abalado com uma situação que aconteceu com a sua filha. Ela sofreu uma tentativa de assalto e que os delinquentes acabaram deixando ela em coma. Ele, muito irritado com essa situação, acabou contatando o Tadashi. Então ele foi lá, reuniu todas as informações que ele tinha dos delinquentes e passou pro Tadashi pedindo pra ele acabar com eles porque eles deixaram a filha dele num estado muito grave. E no meio desse diálogo acontece uma coisa que chega a ser até engraçada. O Tadashi até aceita o trabalho, mas fala pra esse velho tomar um banho porque ele tá fedendo. Então a história do capítulo vai se desenrolando, o Tadashi prepara tudo que ele precisa preparar, porém esses delinquentes tentam invadir a casa desse velho, só que o Tadashi já estava esperando por isso. Mas a parte que interessa aqui não é a forma que o Tadashi se livrou deles, e sim o plot do capítulo. Assim que o velho chega em casa, o Tadashi está sentado em cima de alguns corpos, mas relaxa que esses corpos estão com vida. A questão é que esse diálogo está ocorrendo perto do quarto onde estava sua filha em coma. Então o Tadashi vai até o quarto que estava lá, pega a faca e crava na filha dele. E o velho fica desesperado: meu Deus, por que você fez isso? E aí que a gente vê
que a filha dele já morreu há muito tempo. O velho só não aceitou. Por isso que ele estava fedendo desde o início do capítulo. E são essas pequenas coisas que fazem essa obra ser tão boa e tão magnífica. Então, pra mim, Funohan vale muito a pena a leitura. Aconselho vocês a lerem, inclusive. Comigo ele tem uma nota 8.8. E só antes de encerrar o vídeo, eu só queria agradecer de verdade por todo o apoio que vocês estão me dando no canal, nos vídeos, deixando sempre um comentário, sempre um like. Isso tá me ajudando muito e é muito gratificante poder ver isso. Hoje, na data que eu tô gravando esse vídeo, eu acabei de disponibilizar o Seja Membro. Então, se você puder e quiser me ajudar, por favor, seja membro. Eu ainda não tenho tanta coisa lá, mas eu vou começar a postar logo logo. Eu tô pensando em umas coisas bem legais pra trazer. E meu maior sonho é poder voltar a publicar meu mangá. Queria muito publicar meu mangá aqui no YouTube pra vocês poderem assistir da mesma forma que eu faço com os outros mangás. Queria poder fazer com o meu. Mas até lá a gente vai trabalhando pra conseguir isso. Vocês estão me ajudando muito. Eu vou ficando por aqui. E lembrem-se, sejam gentis. E o resto, mano? Ah, mano, o resto é que se foda.